Eu quero nesse momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir a você que está me ouvindo pelo YouTube e também você que lá irás me ouvir no Facebook, que acessa a página no YouTube, né? Samuel Benfeito. Aí você se inscreve no meu canal para poder estar nos ouvindo os ensinamentos que estarei deixando no YouTube e também no Facebook, né? Eu quero já ler um versículo com vocês que está no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu quero que preste atenção, que o versículo que eu li, ele está Deus deu ao homem duas naturezas, né? Nós vemos que o homem formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E também, depois que ter feito o homem do pó da terra, Deus então deu ao homem o fôlego de vida. A Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas e deu ao homem o fôlego de vida. Então, logo eu passo a crer que Deus, ele desce até na terra, né? E pega o barro e faz um boneco, né? Fazendo o boneco. E após ele estar feito, então Deus assopra na narina, né? Ou no nariz do homem, do boneco que ele fez. E dá a ele o fôlego de vida, né? Bastante interessante a maneira de Deus trabalhou ao fazer o boneco e assoprar, né? Então Deus vai usar a matéria da terra, que é o barro, e a matéria do céu, que é o sopro, né? Fôlego de vida que ele deu ao homem. Agora, então, o que eu passo a pensar agora é que Deus fez os animais somente com a sua palavra. Haja, né? E ouve. Haja toda espécie de ave. Ouve toda espécie de ave. Toda espécie de réptil. Ouve toda espécie de réptil. Então, tudo Deus vai criando segundo a tua palavra. Mas, tudo que Deus cria é matéria da terra. Somente a matéria da terra. Nós vemos na Bíblia que Deus não deu ao animal o fôlego, o assopro, ou fôlego, que é a matéria do céu. Óbvio que o animal tem fôlego de vida, mas não vindo diretamente de dentro de Deus ou do céu. Eles é criado, né, com a palavra de Deus e recebe a vida somente com a matéria terrena. Deus não fala com o animal. Nenhum ponto da história nós encontramos Deus falando com o animal, né? Se você falar para mim que Deus falou, né, com a jumenta ou a jumentinha de Balaão, eu vou dizer que não. A jumenta, ela viu o anjo na frente dela. E contudo é que Deus não falou, Deus somente permitiu ela falar. Então ela olha para Balaão e disse: não vê, né, o anjo na frente, como irei eu passar? Então não foi Deus que falou com a jumenta, mas sim só permitiu a jumenta que falasse essas palavras.
E com o ser humano, eu vejo a Bíblia dizendo que Deus coloca o teu anjo para cuidar. Deus cuida do ser humano. A Bíblia diz que Deus cumpre com o desejo daqueles que o temem a Ele, né? E você vai ver de Gênesis e Apocalipse, Deus falando com o homem. Então, o que me chama a atenção é que nós seres humanos, vivemos uma luta nessa terra. Nós vivemos nessa terra momentos difíceis. E o porquê isso? Por que esses momentos difíceis? Porque nós vivemos momento de dor, de tristeza, de angústia nessa terra. Que eu quero que você analise comigo. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz. Ele levava toda a adoração que havia no céu, ele levava a Deus. Ele tinha toda a confiança. Abaixo de Deus, era ele que comandava. Quando ele sentiu-se querer ser mais que Deus, então a Bíblia diz que Deus o expulsou, né? Retirou, pediu para ele. Deus expulsou ele do céu. E ele torna-se, então, Satanás, perseguidor das nossas vidas. E quando Deus vai criar, formar o ser humano, Deus vai usar a matéria da terra, que a matéria da terra é a carne, e esta carne, ela pende para o lado do mal, sempre para o lado do mal, a carne. E quando Deus vai fazer justamente o ser humano com matéria da terra, porque Deus precisava do homem sobre a terra. Então, quando Deus faz o boneco, Deus agora saberia que precisava dar ao homem, o ser humano, algo do céu, ou trazer uma matéria que vem do céu na vida do ser humano. Se você parar para olhar, você vai ver que o diabo não tem prazer em animais. Não. Porque animais é só fruto da terra. E sendo ele só fruto da terra, o diabo não tem prazer no animal. Por que o diabo atormenta tanto o ser humano, né? Tantas coisas é oferecida ao ser humano. Se nós parar para olhar hoje, nós vemos aí muitas pessoas perdidas nas drogas, né? Muitas pessoas sofrendo, caído à beira da estrada, né? Pessoas maltrapilho, pessoas, né? Tantas gente sem lugar para morar. Nós vemos o mundo que nós estamos vivendo, bem que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, né? O mundo hoje é dominado por Satanás. Essa é a grande realidade. Eu e você vivemos no meio do pecado, vivemos no meio de tantas coisas que não prestam, vivemos momentos tão difíceis na nossa vida, simplesmente porque o diabo opera nesta terra. Aí Deus, para não deixar o ser humano nas garras de Satanás, Deus vai oferecer ao ser humano o fôlego de vida, o assopro, matéria dele ou do céu, ao ser humano. Então eu vejo na vida do ser humano uma guerra. Nós somos alvos de guerra todos os dias. Por isso é que Paulo disse que somos condenados ou somos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelha muda para o matadouro todos os dias. Porque existe sobre o mundo espiritual,
sobre a minha, sobre a tua vida, uma guerra todo dia. É como Satanás pegasse pela tua mão esquerda e puxar, e Deus pegar na outra mão direita e puxar. O diabo diz, ele é meu porque foi feito da matéria da terra. E Deus diz, ele é meu porque eu dei o fôlego de vida a ele. Você pensou? O porquê que muitas das vezes nós vivemos em uma guerra? Você que vai na igreja quase todos os dias, eu quero dizer uma coisa. Por que quantas das vezes nós recebemos mensagem na igreja? E Deus fala com nós. Estou contigo, vou te ajudar. Né? É mensagem de paz. Mas parece que as coisas, vivemos em meio a uma guerra que parece nunca melhorar. Para você que está me ouvindo, parece que nunca melhora. Por que nunca melhora? Simplesmente por causa desta guerra que eu e você vivemos. Então, se nós não se entregarmos diretamente a Deus, o que será de nós? No mundo em que vivemos, presta atenção, o que vai ser da tua vida? O que vai ser da minha vida? Se verdadeiramente não nos entregarmos diretamente a Deus, quem será mais forte? Porque eu sou o alvo. Você é uma vítima. Nós somos uma vítima. Nós não sabemos para onde pendemos, nem para a direita e nem para a esquerda. Ora, como ser humano, você precisa de uma direção. Como ser humano, eu preciso de uma direção para a minha vida. Para onde eu vou? O que vou fazer? Como vou viver numa situação tão difícil? Porque tem gente que acha que viver no mundo tudo é farra, tudo é bom, tudo é fácil. Mas na realidade não é. Nada disso. Todos nós, eu e você, nós temos um lugar. E como chegaremos neste lugar? Deus criou um lugar de paz, um lugar de ânimo, um lugar de felicidade para mim e para você. Mas como chegar lá? São essas perguntas. Como eu vou chegar? Como você chega lá? No lugar onde Deus criou. Olha o que Jesus disse no livro de São João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não tivesse morada, eu dizia, vou preparar lugar. Mas tem muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus. O que faremos? Tem hora que nós como humanos, cheguemos a um beco sem saída. Olhamos para a esquerda, não tem como que ir. Olhamos para a direita, não tem. Olhamos para frente, está tudo trancado. E quantas das vezes nós temos que fazer como o salmista Davi? Olho para cima. Da onde vem o meu socorro? Né? E olhando para cima, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu quero que você pare um pouquinho para analisar a situação que nós vivemos. Simplesmente porque Deus quer nos dar paz e alegria para nossa alma. E o diabo quer nos trazer tristeza e angústia. Simplesmente porque ele não é o meu e o teu Criador. Não foi o diabo que criou você, que formou você. Foi Deus. Foi Deus. Então, mas como somos da matéria da terra, do pó, por isso é que ele nos persegue. Mas com Jesus nós venceremos. Porque as pessoas não entendem o momento
que vive nessa terra. Tem gente que pensa que Deus o abandonou. Não. Se Deus largar da tua mão, meu amigo, minha amiga, para onde iremos? Porque às vezes eu e você somos pressionados, tem um do lado, outro do outro, tentando. Deus é mais forte que o diabo, mas essa decisão é tomada por mim e por você. Se eu pender para Deus, se eu pender para o diabo. Eu estou no meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra. Para que lado você pende? A tua atitude é para a carne ou para o espírito? Você obedece mais o diabo ou mais a Deus? Você obedece mais às práticas carnais da carne ou mais a parte espiritual? É você que decide. Nós estamos dentro de uma guerra e a decisão é minha e tua, é nossa. Para onde iremos? O que faremos? Então, por isso que a Bíblia vem nos dizendo. Por isso é que Jesus, sabe o que Jesus falou? São Mateus 7:24. Mateus 7:24, Jesus falou: aquele que escuta essas minhas palavras e guarda no teu coração. Eu comparo ele como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, desceu a chuva, veio a tempestade, encheu o rio e combateu contra aquela casa. Mas a Bíblia diz, Jesus falando que a tempestade não levou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aí Jesus diz, aquele que ouve essas minhas palavras e não guarda, eu comparo ele como o homem insensato que construiu a tua casa na areia. E quando veio a tempestade, veio a enchente, bateu contra aquela casa e levou embora. Não sobrou nada, porque ela estava edificada sobre areia. Então, quem ouve a palavra de Deus, ele constrói em uma rocha. O vento não carrega. Não tem enchente que possa levar. Mas quem não guarda a palavra de Deus, constrói sobre a areia. Com facilidade, tudo vai embora. Tudo vai embora com facilidade. Então, eu quero deixar essas palavras para você nesse dia. Se você pender para Deus, para o Espírito, você vai sentir firme e forte para resistir os poderes satânicos. Mas se você pender para o lado da carne, aí a Bíblia diz que vai ser grande a sua queda. Eu sei que às vezes pode não ser fácil, mas eu peço para você, procure estar com Deus. Procure obedecer a Deus. Procure amar a Deus. Procure andar pelos caminhos de Deus. E você vencerá junto comigo esta guerra. Eu e você seremos vencedor se andarmos com Cristo. Então saiba que estamos em meio a uma guerra. Em meio a uma guerra, um do lado, outro de outro. E a decisão para vencer essa guerra não é do diabo e nem de Deus. Os dois queremos mas é eu que decido para que lado eu vou. Meu muito obrigado, um abraço a todos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.